Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo e eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o problema do plágio e como é que a gente trabalha para evitar esse tipo de situação, né? Só para contextualizar, o plágio é um tipo de problema que às vezes acontece é, na área acadêmica, né? Seja no curso superior ou num curso técnico, enfim, mas ele acontece quando a gente se apropria de textos, de obras de outras pessoas e não cita a fonte, não cita quem é o autor original do texto que a gente está usando, né? Esse tipo de caso pode ocorrer quando eu afirmo alguma coisa, eu escrevo alguma coisa e se esse texto não for da minha autoria, eu omiti o autor original, né? Eu fiz um PowerPoint para vocês. Eu vou deixar disponível isso na plataforma, eu vou explicar ele rapidinho e também vou usar um exemplo, o exemplo de um texto, 5 benefícios dos eventos corporativos. A autora é a Priscila Vieira, né? Esse texto ele está num site chamado administradores.com, ok? Administradores.com.br, o site no caso. Mas enfim, a Priscila que ela escreve um texto de autoria dela e sobre o mercado de eventos, benefícios desse tipo de mercado para a área corporativa, enfim. Mas isso é conteúdo que ela produziu. Então eu não posso pegar o conteúdo dela, selecionar uma parte do texto aqui, dar aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e depois colar numa resposta de questão, num texto e dizer que isso é uma obra minha, né? Não, esse texto aqui é dela. Se eu não, se eu usar esse texto e não mostrar, não deixar claro que é da Priscila, eu estou cometendo plágio, né? Eu estou me apropriando de uma obra intelectual, de conteúdo que não é da minha autoria. Então isso, no caso, configuraria o plágio. Mas como é que a gente faz para evitar o plágio? Existe uma forma aceita na área acadêmica, né? Não só na área acadêmica, mas de um modo geral, que fazer citações, né? Ou seja, eu uso parte da obra de outras pessoas, mas eu procuro deixar claro que alguns elementos que eu estou mencionando, eles são de autoria, por exemplo, da Priscila Vieira, nesse caso, né? Pode ser de qualquer outro autor. Aqui eu usei esse texto dela apenas como exemplo. Então, só passando rapidinho pelo PowerPoint que eu fiz para vocês, aqui eu falo sobre como fazer citações e a questão de evitar o plágio, né? Primeiro slide aqui, rapidamente explicando o que é o plágio, depois vocês dêem uma lida, por favor. Existe uma lei que trata desse assunto, então fiquem atentos a isso, né? Isso não é brincadeira, é uma questão que existe uma lei que regulamenta isso, tem penalidade, enfim. Então é importante a gente tomar cuidado. Para quem está pensando em se formar como profissional, a gente não pode agir mais como amador, correndo o risco aí de se apropriar indevidamente de obras de outras pessoas. Então é um cuidado que a gente tem que ter a partir daqui. Os tipos de plágio, depois vocês dêem uma lida, existem diferentes maneiras da gente plagiar um texto, né? Então tem que tomar cuidado com isso. As normas para fazer citação. Agora, como é que a gente evita o plágio, né? Então, no caso, a gente tem, podemos dizer, duas normas que vão amparar a forma da gente fazer citação, deixar claro que parte do texto que a gente está usando é de outras pessoas e que não é nossa. Então, isso isenta de sermos acusados de estar cometendo plágio, ok? Então, isso é um artifício que a gente pode usar de forma legítima. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem várias normas chamadas NBR e a NBR 15020, ela trabalha exatamente com isso, sobre como fazer citação. Ela é uma norma grande, eu vou disponibilizar para vocês, mas basicamente ela apresenta duas ideias de citação: citação direta e citação indireta, né? Vamos começar rapidamente pela citação indireta. O que seria citação indireta? Citação indireta é quando eu leio uma obra de referência, por exemplo, o texto da Priscila, né? E eu quero usar alguma coisa desse texto, mas eu não necessariamente vou copiar as palavras dela e pôr no meu texto, ok?
Se eu quiser fazer uma citação indireta, o que eu vou me apropriar e usar aqui é da ideia que a Priscila trabalha. Eu não vou usar as mesmas palavras que ela usa, mas se eu me aproprio da ideia trabalhada por ela, eu estou fazendo uma citação indireta, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de citação indireta, né? Então depois quem puder dar uma lida no texto, aí eu escrevi um pequeno texto aqui, ó. Isso é um texto de autoria, eu escrevi esse parágrafo, esse texto, só que a inspiração, a ideia, ela está amparada no trabalho da Priscila Vieira. Então aqui eu deixo claro que, segundo o trabalho de Vieira, né, no caso 2014, é o ano que foi publicado o texto dela, pode-se notar a representatividade com o mercado de eventos, papapá, papá. Enfim, então eu construo um texto baseado na ideia apresentada pela Priscila, ok? E aqui tem uma referência que vai aparecer lá no final do texto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá no final do PowerPoint, referências bibliográficas. Aqui estão todos os documentos que eu usei para construir esse PowerPoint. Ele não é fruto apenas de conteúdo da minha cabeça, ele é fruto também de obras que eu citei. Então aqui eu estou falando que eu usei a NBR 6023, a NBR 10520, usei a Wikipédia, né, aquele site, aquela enciclopédia virtual, especificamente o texto sobre plágio, e aqui eu cito também, eu faço a referência de que eu usei o texto da Priscila Vieira. Tá? Todo esse material eu especifico como vocês podem encontrá-lo. Tem dois materiais aqui que são virtuais, então eu disponibilizo o link para vocês, e outros eu deixo claro qual norma que é, onde foi publicado, que ano que foi publicado, enfim. A maneira de organizar isso aqui é estabelecida pela BNT. Né? Essa NBR 6023, ela trata justamente disso, sobre como fazer referências bibliográficas. É o que eu fiz aqui. Tá? Eu vou disponibilizar essa norma para vocês também. Voltando lá, então, a gente estava falando de citação indireta. Então, basicamente, citação indireta é quando eu não copio o texto, mas eu copio a ideia. Né? Se a ideia da Priscila serviu de inspiração para que eu escreva algo, então eu vou fazer uma citação indireta. Tá bom? Esse é um exemplo de citação indireta. Se vocês tiverem dificuldade, eu posso produzir outros materiais com mais exemplos. Enfim, agora vamos para a citação direta. Ao contrário do caso anterior, onde a gente menciona apenas que usamos a ideia da Priscila, nesse caso, na citação direta, a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar diretamente o texto que ela apresentou, ok? Então tem dois exemplos de citação direta com menos de 3 linhas, já explico para vocês, e citação direta com mais de 3 linhas. Aqui tem dois exemplos, né? Então, citação direta com menos de 3 linhas. Aqui eu escrevi um pequeno texto e coloquei uma citação direta com menos de 3 linhas, ou seja, eu peguei o texto parte do texto da Priscila, uma parte pequena, e citei. Essa parte azul aqui é a parte que eu citei, tá bom? Então essa parte cinza, preta foi eu que escrevi. Então, ó, ao refletir sobre as perspectivas que o mercado de eventos nos reserva, é importante compreendermos que até aqui foi eu que escrevi. Aí daqui em diante eu deixo claro que isso é uma citação, né? Então está entre aspas, quando tem menos de 3 linhas. Eu deixei em azul só para destacar para vocês, mas obviamente não precisa. Né? Então aqui abre aspas. Eventos são ótimos para estreitar relacionamento com quem faz sua empresa seguir firme adiante. Né? Então, fecha aspas, eu deixo claro que está entre aspas, não é texto meu, estou citando o texto de alguém. E, mas texto de quem? Então aqui abre parênteses, Vieira, 2014. Opa, esse texto citado aqui é dessa pessoa chamada Vieira e publicado em 2014. Se eu quiser saber quem é Vieira, eu vou lá embaixo e vejo, opa, Vieira P, né? Vieira é sobrenome, P é o nome. Então, aí o nome do texto é 5 benefícios dos eventos corporativos. E esse texto está no link apresentado aqui. Foi acessado dia 13, ok? 13 de abril.
Então, isso é como a gente relaciona a citação e a referência bibliográfica. Né? Esse foi o exemplo com menos de 3 linhas. Agora vamos ver um exemplo com mais de 3 linhas. Citação direta, ok? Quando é citação direta, eu copio exatamente o texto, uma parte do texto que a autora ou que o autor usou, ok? Normalmente a gente faz isso quando as palavras do autor ou da autora estão muito bem elaboradas e se a gente quiser recriar essas palavras, talvez não saia um texto tão bom. Então, usar as palavras do autor original às vezes é interessante, porque pode ser um texto tão bem escrito, tão claro, que vale a pena a gente aproveitar desse tipo de artifício. Ok? E aqui só um último exemplo de citação direta com mais de 3 linhas. O que acontece nesse caso? A gente vai copiar as palavras que nos interessam, né? Só que quando essa citação ela tem mais de 3 linhas, a gente vai diminuir a fonte de texto, diminuir o texto da citação e fazer um recuo em relação à margem esquerda. Esse texto ele tende a ficar uns 4 centímetros recuado em relação ao texto original. Então a parte começa aqui, o texto, né? Essa parte é minha. Ao pensar sobre a importância do mercado de eventos, é relevante citar Vieira, 2014, quando ela nos diz que até aqui fui eu que escrevi, né? Daqui em diante eu deixo claro que eventos são ótimos para estreitar, daqui em diante eu deixo claro que esse texto não é meu. Eventos são ótimos para estreitar relacionamento com quem faz sua empresa seguir firme adiante. E no final eu deixo claro, esse texto não é meu, ele é da Vieira, 2014. Aí repete aquele procedimento. Não sei quem é Vieira, 2014. Vou no final e procuro quem é, ok? Na referência. Enfim. E a NBR 6023 é a norma da ABNT que vai nos ajudar a fazer referências bibliográficas. Essa partezinha final aqui, né? A documentação, a especificação exata de qual foi o livro, qual foi o site, qual foi o texto que eu usei como fonte de consulta, fonte de apoio para elaborar o meu material, ok? Pode ser um pouco enjoadinho, pode ser não tão fácil, mas de qualquer forma é importante deixar claro o seguinte: esse tipo de prática é uma prática para profissionais. Vocês estão se formando para tornarem-se profissionais da área de eventos. Então nós precisamos nos adaptar a esse tipo de convenção, ok? Isso nos torna mais capacitados, mais aptos a trabalhar profissionalmente com empresas, com outros profissionais, oferecer os nossos serviços de maneira mais adequada. Tá bom? Então, qualquer dificuldade, podem me procurar, alguns dos tutores, tá? Toda a nossa equipe vai estar sempre à disposição para ajudar com esse tipo de trabalho. E outra coisa, no início a gente leva um pouco mais tranquilo, erros de citação, mas com o passar do tempo a gente tende a cobrar um pouco mais. Então, vamos ficar atento, vamos começar desde já a aprender a usar citações diretas e indiretas, né? Você já tem acesso a um material que ensina a fazer isso, agora é só colocar em prática. Se tiver dúvida sobre como colocar em prática, nos procure e a gente vai trabalhar uma forma de explicar isso mais claramente, dar mais exemplos, mas não deixem de usar daqui em diante. Isso é formação profissional e faz parte do trabalho que vocês se propuseram a fazer. Ok? É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção. Ótimo trabalho para vocês, ótimos estudos. Estamos aí. Se precisar de alguma coisa, entre em contato. Seguimos pela plataforma e a gente vai se falando. Abraço grande para todos. Tchau, tchau.